E a gente está passando por esse momento difícil de pandemia, mas a gente ainda tem esse privilégio aqui de se reunir, mesmo que seja através de uma transmissão. Mas imagine só você em um local onde você, antes da pandemia, você já era perseguido por causa de sua fé. E depois da pandemia, essa perseguição ela se intensifica cada vez mais. Imagine que você não tem irmãos próximos, onde você possa se reunir com eles, onde você não tem a oportunidade, a liberdade de assistir um culto em sua casa. Imagine esta situação, onde você não tem a liberdade nem sequer de ler a sua Bíblia publicamente ou na frente de algum parente ou de algum amigo. Essa é a realidade de muitos países ao redor do mundo, né? E eu queria apenas ler um versículo bem curtinho com vocês, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14, que eu vou passar um vídeo em breve, logo após a leitura do versículo. 1 João, capítulo 3, versículo 13, perdão. 1 João 3, 13. Diz assim: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então a Bíblia ela já deixa claro para nós, como povo de Deus, que o mundo ele será hostil para conosco, quer seja aqui no Brasil, em outras realidades que a gente vai mostrar agora, a hostilidade ela se manifesta de uma forma bem mais clara, bem mais forte, e que gera perseguição real nessas famílias e nessas vidas. Então, eu queria passar um vídeo, a gente, como todos já sabem, ou pelo menos a maioria, todos os domingos a gente fala acerca de algum projeto missionário que a igreja apoia, e hoje a gente vai falar sobre a igreja perseguida, através da missão Portas Abertas. E eu queria passar um vídeo para que cada um de nós possamos ver e meditar um pouco nele. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021, Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças.
Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Esse é o nosso desafio, esse tem sido o nosso desafio já há alguns anos, que a nossa igreja tem se envolvido com os cristãos perseguidos, tem apoiado financeiramente também através das orações a missão Portas Abertas, né? Para que a gente possa conhecer essa realidade, para que a gente possa abrir os olhos, como o próprio vídeo disse, é necessário a gente conhecer a realidade desses irmãos. E eu já me peguei muitas vezes, estava até comentando com Mariana essa semana, orando de uma forma bem geral pelos cristãos perseguidos ou por qualquer outro projeto missionário. Mas é necessário que a gente conheça as necessidades dessas pessoas. Como foi falado aí, são várias realidades diferentes em vários países. E o próprio site da Portas Abertas, ele disponibiliza um calendáriozinho de oração. Eu não sei se todos já fazem uso, mas eu falei com o Paulinho, se puder colocar no slide aí, ele vai mandar no grupo da igreja, tá bom? Tanto dos membros, como também daqueles que ainda não são membros, o arquivozinho em PDF. Ele é mais ou menos assim, como está... Mais ou menos assim não, ele é assim. Como está aí no slide, né, que eu separei. Esse aí é de fevereiro de 2021, só que ele vai mandar o de março, que é o arquivo que eu mandei para ele. Eu até estou com aqui impresso, é uma oportunidade que a gente tem. Aí o que é que acontece? Nesse arquivo, em cada dia da semana, tem um pedido de oração específico por algum país específico. Então, vocês podem imprimir isso, né, e deixar em algum local visível na sua casa, ou guardar dentro da sua Bíblia. Agora, lê a Bíblia durante a semana, senão vai ficar esquecido lá. Então, você guarda isso em algum lugar, imprime, ou então até mesmo pelo próprio arquivo em PDF, você pode acompanhar esses pedidos. Então, você pode orar cada dia, né? Ou então, se você tem uma rotina muito atarefada, que acontece com muitos de nós, você separa um dia na semana para poder orar por todos os pedidos da semana. Cada um conhece a sua realidade. Mas o importante é a gente lembrar de orar por cada um desses pedidos que trazem as necessidades reais e específicas desses irmãos, né, que passam por essa situação. E o pedido de hoje, eu queria orar junto com vocês, já pegando o gancho, né? Hoje é dia 21, no domingo, e no arquivo, né, no calendário, diz que hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Nem sabia disso, tá? E aí, nós devemos interceder por cristãos que, além de enfrentar a perseguição por causa da fé, ainda sofrem preconceito por causa da sua etnia. Então, muitos, além da sua fé, ainda são perseguidos, sofrem preconceito por causa do racismo, né?